Olá, gente, boa noite, glória a Deus, que bom, nós estamos mais uma vez ao vivo e a cores, né, minha esposa? Super a cores. Amém? Que bom, que Deus possa ir, né, já ministrando o teu coração, vai aquecendo o teu espírito, né, nesta noite. Obrigado aí pelas curtidas que vocês têm feito, pela participação. Ontem, inclusive, né, nosso culto foi uma bênção. Pena que nós tivemos um problema na internet, né? E aí tivemos o finalzinho da palavra cortada, mas eu creio que a mensagem foi passada, né? Então, obrigado aí, Deus abençoe. Vai mandando os links, vai avisando o pessoal, porque nós vamos passar uma hora juntos. Pastora Vera? Tudo bem, queridos? Que bom estar com vocês novamente, né? Junto aí com você na sua casa. E obrigado por essa oportunidade de deixar com que nós venhamos entrar, né, dentro da sua sala, ou no seu quarto, na cozinha, não sei, para nós termos esse tempinho aqui precioso, amém? E eu amo isso, amo compartilhar a palavra, porque a palavra é Jesus, e Jesus é a vida, né? Jesus é a nossa vida. Então, muito obrigado por você estar aqui conosco, amém? Amém, amém. Temos vivido dias, né, assim, de bênção, podemos assim dizer, né? Amém. Momentos, né, de grande batalha espiritual, convicções, né? Temos visto aí um mundo, né, agitado, pessoas agitadas, Sim. pessoas até em alguns momentos aí preocupadas. E esse é o nosso panorama, né, desses últimos meses, desde a entrada aí do Covid, né? Desde essa pandemia que se instalou aí no mundo. Sim. E nós estamos nos redescobrindo, né, pastora Vera? Amém. As igrejas têm aí trabalhado bastante para que a mensagem continue sendo divulgada, né? As pessoas sendo acompanhadas, não é? O discipulado ele precisa continuar, a igreja ela precisa continuar, né? Sim. Então, essas coisas que nós temos visto, a gente sente isso na pele, obviamente, né? Mas nós temos que confiar no Senhor, amém? Eu vou falar uma frase que eu vi essa frase sendo dita, não exatamente com essa proporção, mas eu dei uma melhorada nela e eu quero colocar, né? A situação atual, presta atenção, a situação atual não declara para nós quem somos. A situação atual não declara para nós, né, quem somos, mas nós declaramos para a situação quem é o nosso Deus. Amém. Nós queremos trabalhar em cima disso nessa noite, Amém. mas nós queremos que, né, a pastora Vera ela possa estar aí trazendo uma porção da palavra. A gente vai estar inserindo outros pontos aqui, ok? Amém. Pastora Vera? Amém, queridos. Essa frase que o pastor colocou, né, é bem forte, né? E hoje, pela manhã, eu coloquei no meu status, Deus trouxe ao meu coração, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. E eu louvei ao Senhor, né? Então, eu vi e coloquei lá, todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de confiarmos, né? De colocarmos a nossa confiança nele. E é isso que nós temos vivido, né? Colocarmos a nossa confiança em Deus. E isso tem sido bem precioso para mim. Todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, eu tenho olhado para o Senhor e dito para Ele, eu confio em Ti, Senhor, porque o Senhor é meu Deus. O Senhor me escolheu primeiro, né? O Senhor nos escolheu primeiro. A palavra de Deus nos diz isso em João, né? Capítulo 15, versículo 16. Que não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu e nos nomeou para que possamos, né, dar frutos, para que possamos estar nele. E isso é um privilégio, isso é maravilhoso. Então, eu tenho louvado ao Senhor. E eu falei esses dias, nós tivemos uma videoconferência, né, com videochamada, com o pessoal do louvor e da sonoplastia, e eu falei um salmo que eu quero compartilhar com você, Salmo 119,
versículo 114, diz assim: o Senhor é o lugar seguro onde eu me escondo, o escudo que me protege. Confio completamente na tua palavra. Isso é forte demais. É forte demais. Nós entendermos que não existe outro Deus, não existe outro caminho, não existe nada maior do que o nosso Deus. É nele que nós precisamos estar seguros, né? Independentemente, neste momento, em meio a tudo isso, né? Nós temos falado sobre isso, e realmente nós não estamos negando a situação. Mas lembra de Deus, né? Quando você começou a entender quem era Ele, quando você começou a buscá-lo, quantas vezes Ele já foi fiel para você, quantas vezes Ele foi leal para você, quantas vezes Ele foi pontual para nós, né? Quantas vezes isso está no caráter dele, do nosso Deus. Então, em meio a essa situação, ou passadas, ou muitas outras que virão, porque nós não sabemos o que virá para nós. O Senhor sabe, porque a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E Ele é o que está no meio, né? Eu também mandei uma mensagem mais ou menos isso para várias mulheres, que essa situação, né, no meio do que nós estamos vivendo, Ele também é Deus. E Ele está nisso. Então nós precisamos pôr essa confiança nele. Nós precisamos olhar para Ele. E no caráter de Deus, né, existem algumas coisas que eu fico assim, maravilhada, agradecida, admirada. E eu coloquei aqui, né, o nosso Deus, Ele é reto, Ele é íntegro, Ele é bondoso, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é misericordioso. Mais uma vez, nosso Deus é leal e Ele é pontual, queridos. Amém? Amém. Então, Ele é o Deus que está na palavra mesmo. Ele fala que, né, Ele é Deus. E a palavra está dizendo isso, que Ele é Deus, Ele é Deus. Ele começou, né, o mundo liberando a palavra dEle. E no começo ao fim, Ele fala, eu sou Deus. Então olhe para mim, confie em mim, sinta-se privilegiado, privilegiada, né, por todas as situações, as circunstâncias, né, em meio a tudo. Sinta-se privilegiada. E ontem você ministrou, né, sobre José. Eu amo José, eu amo a palavra, né? E José, eu me lembro muito da história de José, porque eu tinha mais ou menos 9 anos na escola dominical. Minha professora era... Faz tempo, hein? Faz muito tempo. Minha professora era Silvana, que hoje é a pastora Silvana. E ela me ensinou a amar José, a história de José. Eu aprendi sobre a história de José, todas as etapas dele. Com 9 anos, né, fiquei maravilhada com aquilo. E sempre foi muito profundo no meu coração. E você falou isso sobre José, né? E uma palavra que você colocou ontem. Quando o mundo entra em crise, a igreja precisa entrar em evidência. Amém. Para que o plano maior de Deus se cumpra, né? E José foi isso. Ali a situação, né, ao redor do Egito estava em crise, mas ele esteve em evidência para que o plano maior de Deus se cumprisse. E nós somos a igreja, né? Isso. Eu sou a igreja, você é a igreja. Então nós precisamos estar com o nosso coração aberto para que o propósito de Deus se cumpra. Mas nós só podemos entender isso se nós confiarmos nele. Amém. Se nós não confiarmos, o nosso coração vai estar fechado. As nossas emoções vão falar mais altos. Nós vamos fazer parceria com a incredulidade. Isso, vamos fazer parceria com a dúvida. Vamos fazer parceria com a murmuração. Vamos fazer parceria com a blasfêmia. Quanta coisa. Esses dias, quantas bobagens as pessoas colocaram. E servos de Deus. É verdade. Né? Eles estavam tão cheios dentro deles e não perceberam isso. A alma deles estavam tão amedrontadas que eles saíram atirando para todo lado. No Facebook, no status, né, por todas as redes aí. E eu fiquei olhando e falei, Senhor, né? Como pode? Não, nós precisamos nos encher de Deus. Amém. Para você ser parceiro de Deus, você tem que estar cheio de Deus. Amém? Nós precisamos ser parceiros de Deus. O que é ser parceiro? É você se unir a Ele para alcançar um objetivo. Amém? Eu e você precisamos nos unir ao Senhor. Ele tem um propósito e eu preciso me unir a Ele. Você precisa se unir a Ele. Nós precisamos ter essa parceria. Amém. E eu me lembro que quando nós tivemos o curso no Souza, fizemos um curso, e lá a pastora Kézia falou muito sobre isso, a parceria. Com que você faz parceria? Você acorda pela manhã e você decide fazer parceria com quem? Com a voz do Espírito Santo, ou com a voz do medo, ou com a voz da revolta, com a voz da tristeza, com a voz, né, da angústia.
nós precisamos decidir, né? Com quem nós vamos fazer essa parceria. E nós somos filhos de Deus, nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, amém? Então, eu e você precisamos fazer parceria com Ele todo momento, todo tempo, encher do Espírito, leia a palavra, né? Edifique-se, ouça a voz dEle, ouça cânticos, cante, né? Cante mais alto, como nós já falamos esses dias, mas olhe para isso, né? Escolha confiar em Deus, amém? Escolha confiar em Deus, escolha descansar nele, escolha descobrir Ele, escolha realmente ter um relacionamento profundo com Ele. Profundo. Isso não garante que nós não vamos ter lutas. Isso não garante que tudo vai ser maravilhas. Porque com José não foi tudo maravilhoso. Com Paulo, que nós já falamos esses dias, também não foi. O apóstolo Paulo escreveu cartas maravilhosas, né? E preso, ele estava preso, né? João escreveu uma revelação profunda em Apocalipse, e as cartas dele, 1ª, 2ª, 3ª, né, o apóstolo João, e ele estava exilado. Então, queridos, não significa que não vamos ter problemas, mas nós precisamos saber quem é o nosso Deus, de que lado nós estamos, Amém. E que vale a pena, como Ele é maravilhoso, como Ele é, né, realmente, como a palavra diz, Ele é o príncipe da paz. Amém? Amém? Glória a Deus. De fato, ontem, inclusive na palavra, né, nós soltamos algumas porções. Por exemplo, eu creio, e até disse, né, sinto o cheiro do favor de Deus. Amém. Né? Nós temos que tributar a Deus. Amém. A honra que Ele merece, tributar a Deus a glória que Ele merece. Amém. Deus é poderoso, Sim. né? Atributos que são só dele. Ele é eterno, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, são atributos. Amém. Por isso que é importante, eu vou destacar novamente, né? A situação atual não nos declara, né? Não declara para nós quem nós somos. Sim. Não é a situação que vai declarar quem nós somos. Isso foi com José. Exatamente. Né? A situação que ele viveu não declarou quem ele era. Exatamente. Porque Deus já tinha, né? Tinha um plano maravilhoso. né, através da vida de José. José era um instrumento, ele entendeu isso. Ele ficou muitos anos nas mãos dos inimigos. Parece até que ele ficou na mão dos inimigos. Obviamente ele ficou visivelmente, né? Encarcerado, prisioneiro. Foram 13 anos. Foi assim. Mas os 13 anos, ele já em maturidade. Sim. Que isso acaba multiplicando, né, o tempo. Mas todo esse tempo a Bíblia fala, né, que Deus estava cuidando de José. Né? Então a situação não declarou quem era José. Sim. Mas sim, né, José, né, por exemplo, eu coloquei aqui, nós declaramos para a situação. José declarou para a situação, declarou para os 13 anos, né, quem era Deus, em quem ele confiava. Eu acredito que um dos momentos assim mais, né, com maior expectativa de virada, porque a vida de José foi uma reviravolta. Né? Eu imagino que um dos momentos de mais expectativa que José sentiu foi aquele momento onde ele interpretou, também foi algo que eu coloquei ontem, né? José não foi só um sonhador que teve um sonho de Deus, mas ele também ajudou a decifrar, a dar uma voz àqueles que sonhavam também, né? Como aquelas duas pessoas que estavam na prisão com ele lá, e os sonhos que eles tiveram, ele interpretou os sonhos dos dois, né? E aconteceu exatamente aquilo. E eu imagino que acho que a expectativa mais especial, né? Aquele momento assim que ele achou que iria sair, era aquele momento onde que ele libera aquela palavra, o copeiro, né, sai da prisão, e aí ele fala, olha, mais ou menos, né, em outras palavras, né, não esqueça de mim, eu estou aqui, né, e ainda se passaram mais 2 anos praticamente. 2 anos não é 2 dias, gente. Exatamente. Nós estamos há um mês. 1 mês, gente. E José, 2 anos. Exato. 2 anos, imagina. E é tão tremenda a história de José, pegando isso aí,
quando ele foi jogado no poço, ele tinha tido um sonho, né? Antes, Deus mostrou para ele, mas ele era menino ainda, né? Mas acho que aquele sonho estava tão forte, Deus colocou tão forte no coração dele, que dali ele não conseguia ver o que ia acontecer, né? Imaginar o que ia passar com ele. Mas em todo esse processo, a palavra fala que aonde ele andou, seja na casa de Potifar, na prisão, ele prosperou, ele fazia com que as coisas prosperassem. Então eu creio que no coração dele havia, né, essa certeza desse sonho. E quando Deus olhou para ele, todo mundo estava vendo ele no poço, mas Deus olhava para ele o futuro dele, Amém. Porque Deus tinha um futuro para ele. Amém, queridos? E aí, para nós, esse segredo, nós estamos nesse momento. E de repente, qual é o sonho que Deus tem falado com você? Exato. O que ele falou para você? O que ele falou sobre a sua casa, seu casamento, Amém. Suas finanças, seus estudos? Ai, Deus não me falou nada. Ele está falando. Você precisa só buscar ele. Amém? E ele olha para você agora, mas ele vê você lá no futuro. E nós precisamos. Essa vida de Deus tem que arder dentro de nós. Né? Amém. Profundamente Amém. Isso. Porque senão não vai se cumprir o que Deus tem para nós, né? E essa frase, eu quero ir citando essa frase até o final da nossa live. Então, a situação não tem que declarar quem nós somos. Sim. Mas nós temos que declarar para a situação quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus. Então, por exemplo, ontem eu citei alguns versículos, né? Li alguns versículos. Eu quero até ressaltar aqui pelo menos os dois. Isaías 54, 17. Para mim está claro, eu estou declarando para a situação quem é o meu Deus. E o meu Deus, o nosso Deus, né, nos capacitou, nos outorgou autoridade. Amém. Com base no que a pastora Vera colocou, eu decidi fazer uma parceria com Deus. Sim. Eu respeito a um texto aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Eu iria ler esse texto, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. Mas ele fala nesse texto de que precisamos orar por aqueles que estão em autoridade. Então, assim, de uma forma geral, eu quero dizer que não nos cabe questionar, não nos cabe criticar. Cada um tem o seu direito, se faz valer o seu direito nessa democracia que nós estamos, né, de fazer a interpretação que lhe cabe. Mas eu preciso ser bíblico. A Bíblia diz claramente, 1 Timóteo 2, 1 e 2, né, ali o 1 fala de orações, intercessões, várias formas de apresentar a Deus, e depois o 2 fala de nós orarmos pelas autoridades. E Deus constituiu as autoridades. Amém. Então eu quero dizer para a situação, né, que é Deus que determina todas as coisas. Então eu creio nesta hora, né, que Deus está fazendo uma mudança, está fazendo uma transformação nesta nação, nas nossas vidas, nas nossas casas. Se você ficar muito apegado ao que você ouve, as notícias, queridos, eu ouço notícia, né? Tem uma rádio que eu defini essa rádio como a rádio padrão para que eu a ouço, né? Então, de vez durante o dia eu ouço de manhã, à tarde, mas eu não fico apegado às notícias, porque muito das notícias acabam mexendo com a gente. Então, nós precisamos dizer, né, para a situação, né, quem é o nosso Deus. Então, aqui a Bíblia diz, no 17, Isaías 54, 17, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Então, a situação que está aí, de saúde, econômica, crise política, essas três situações, eu estou dizendo para elas, né, que é o nosso Deus, Amém. Que o nosso Deus é poderoso e Ele nos outorga a autoridade para dizer que nenhuma arma, nenhuma ação do mal tem poder contra as nossas vidas, Amém. Contra as nossas casas. Inclusive, há várias pessoas, né, conosco aqui na live. Obrigada, queremos gente. agradecer várias mensagens, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês.
Que Deus fortaleça. Amém? Só para concluir aqui, e você, né, nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo. Essa é a herança, né, daqueles que têm uma aliança com o Senhor. Amém. Em cima disso que você falou, né, aquele que tem aliança com o Senhor, Salmo 91 fala isso, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? E aí ele coloca num dos versículos do Salmo 91, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordem a teu respeito. Amém? Aos anjos do Senhor ele dará ordem ao nosso respeito. Então é o cuidado dele, né? Mas nós precisamos estar debaixo dessa proteção, nós precisamos, né, estar debaixo dessa submissão, desse guarda-chuva, né? Que é Deus, entender que Ele é a verdade. Ele que precisa ser realmente o centro da nossa vida, né? Amém? Amém. Um outro texto que eu abordei, esse foi o último texto ontem na palavra, no meu coração, testifica que a gente precisava hoje, junto com a pastora, né, repassar alguns textos que foram ditos ontem, para que fique mais consolidado no seu coração, né, no seu espírito. Eu quero orar por você. Eu sinto no espírito que pessoas estão muito oprimidas. Deixe a paz de Deus vir sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Colossenses capítulo 3, né, versículo 1, 2 e 3, né? Nós lemos ontem, foi muito especial. Diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Para que a gente entenda esse texto, a gente precisa fazer uma associação de textos, né? De Efésios, por exemplo, Efésios capítulo 1, né? 1, 3, que diz o seguinte, né? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador, né? Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, que nos abençoou. O verbo, né, está conjugado de que algo já aconteceu. Isso. Faz toda a diferença. Para quem conhece bem a língua portuguesa, né, o tempo verbal aqui está de que algo já aconteceu. Mas isso é meio doido, né? A gente está numa situação tão catastrófica, né? O catastrofismo, tanta situação, né? Pessoas desempregadas, né? Ontem uma lista de pessoas do nosso relacionamento foram demitidas, pessoas passando fome, passando necessidades, né? O caos, a política, uma guerra. E a Bíblia fala que nós já fomos abençoados. Isso é muito... parece até um contrassenso, mas eu quero mostrar algo aqui no meio, tá? Já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora, olha como é importante nós conhecermos a Bíblia. Já fomos abençoados. Tudo bem? Sim. Tá? É o tempo verbal. Amém. Mas aonde essas bênçãos estão? Na dimensão espiritual. Amém. Ela só vai se concretizar no espaço temporal, no espaço físico, naquilo que a gente tem compreensão, né, dos dias, né, do tempo cronológico, do tempo exato, né? A gente tem essa compreensão, mas a Bíblia, ela tem que ser entendida espiritualmente, porque nós somos espirituais. Sim. Aonde estas bênçãos? Aonde, né, o cheiro do favor de Deus? Aonde a transformação, a cura, ela já está lá, mas no mundo espiritual. E é interessante que nós precisamos chegar lá. E como é que nós fazemos isso? Como é que a gente chega lá? Por fé.
Fé é a firme convicção de fatos que ainda não aconteceram, que nós não vimos ainda, mas nós já assumimos com que já aconteceu. Já fizemos uma parceria. Já fizemos a parceria. E aí, o texto de Colossenses é em parceria, né, fazendo um link no 3, né? Nós já fomos. E olha, nós não cremos na predestinação, não, tá? Essa doutrina nós não cremos, mas a Bíblia fala, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis, né? Ou seja, eu decidi na parceria assumir Jesus na minha vida. Quando eu faço isso, eu sou transportado na eternidade passada, eu assumo a minha posição lá e me joga a tempo presente e me aponta para o futuro, que em breve Cristo voltará. Amém. E até que Ele não volte, né, nós estamos agarrados nas promessas, na fé. Sim. Então, Efésios 1:3, né, e 4, ele traz aí uma dinâmica tremenda. Aí, nós podemos, né, entender melhor Colossenses, né? Nós podemos entender melhor. Olha só. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha só. Pense nas coisas lá do alto e não nas aqui da terra. Aí eu vou ler depois o 3. Deixa eu tentar aqui, de uma forma prática e lúdica, explicar para você. Eu já descobri que as bênçãos, elas já foram. O tempo verbal já aconteceu. Mas aonde elas estão? No mundo espiritual. Eu assumi a minha posição. E aí, quando ele fala, né? Busquem as coisas lá do alto. Ou seja, não é que... olha a dinâmica da coisa. Quando a gente olha para esse texto, e eu sei aonde eu estou, aonde eu preciso ir, não fica distante. Sim. Nossa, mas pastor, como buscar lá do alto? Se eu começar a ver, né, em distância, né, em coisas fora do meu raciocínio, a gente não consegue. Por isso que as coisas são espirituais. Sim, não são lógicas. Não são lógicas, né? A parceria que eu fiz com Deus não tem nada de lógica. Até porque nós cremos pela fé que Cristo morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Amém. Passou um período na terra. E aí depois, lá em Atos capítulo 2, por exemplo, 1, 2, nós vemos lá, né, uma promessa tremenda. E aí vem algo fantástico, de que Jesus, ele começa a ascender ao céu. Ele volta para o mesmo lugar da onde ele saiu. Isaías capítulo 6 nos fala, né, daquela reunião. Sim. Quem nós enviaremos? Quem irá por nós? Né? Eu vejo uma reunião tremenda lá e Jesus fala, eu vou. Aí João capítulo 1, o verbo se fez carne. O 14, e ele tabernaculou, ele habitou, ele veio como um homem. Amém. Jesus, ele era 100% Deus 100%. e foi 100% homem. E voltou para o céu com toda a característica do homem. Por exemplo, hoje, sabe aqueles momentos que você está chorando na sua casa? Aquele momento que você está, né, ali com os seus olhos cheios de lágrimas, as portas parece que estão fechadas, parece que tudo está cercado. Jesus, que está lá no céu, olha só, gente, presta atenção, juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Só que ele está lá, não na condição plena de Deus, assim, ele mas ele levou com ele, né, toda a característica do homem, porque ele viveu como homem. Sim. Hoje ele intercede por nós, junto ao Pai, à direita do Pai. Você que nos assiste nessa noite, Maria de Fátima, Beth, Dani, Cleitiane Renata,
Deus abençoe, querida, a Tânia, a Mara, a Eliane, a Tânia, enfim, todos vocês, a Thalita, todos vocês, né? Quando você está lá, naquele momento, buscando, chorando, até sem entender, Jesus vira para Deus. Sim. Visualize isso. Jesus vira para Deus e fala assim: Pai, Abba, Paizinho, sabe a Thalita, sabe a Renata, sabe o Celso? Eu sei o que ele está sentindo, eu sei o que ele está passando. Exatamente. Né? O tempo que eu fiquei lá, eu senti frio também, eu senti calor, eu tive necessidades, necessidades assim, na questões, coisas, como homem, ele era homem como nós, gente. Desmistifique que Jesus, enquanto esteve aqui, ele não sentia dor, ele sentia também, ele sentiu, a maior dor que Jesus sentiu, não foi nem a coroa de espinhos, as chicotadas, os açoites, mas a maior dor que Jesus sentiu foi aquelas, né, horas que ele ficou sem a presença do Pai. Ele falou assim: Pai, se possível, afaste de mim esse momento. Que momento era esse? Não era o momento da cruz, de ser crucificado, era o momento de ficar longe do Pai. Foi um momento que ele nunca ficou longe do Pai. E hoje, eu quero trazer essa palavra para você. Nós estamos dizendo para a situação que o nosso Deus, né, quem é o nosso Deus? O nosso Deus enviou Jesus para morrer por nós, né, e Jesus, né, ele sofreu por nós e ele intercede por nós. Ele está lá, né, olhando e vendo o quanto nós estamos aqui, né? Por isso que é importante nós nos apegarmos a Jesus. Sim. Não é só de ouvir falar. A Bíblia nos fala de alguns exemplos, por exemplo, uma mulher que sistematicamente, todos os dias, ao meio-dia, no horário mais quente do Oriente Médio, ela ia até um poço, o único poço, né, da região, tirar água. Ninguém ia naquele horário. Mas ela ia porque ela era mulher, ela não tinha, né, ninguém que pudesse fazer por ela, né, e ela ia naquele horário. E de repente quem aparece para ela? Jesus. E Jesus começa a falar, né, quem era aquela mulher. E ela, né, se apega, e ela, né, é ministrada, ela se converte. E ela sai então, né? Jesus revela tantas coisas sobre a vida dela, ela sai convertida dali, crendo, bebeu da água, né, da fonte da viva, né, a água da fonte, que é essa água viva, né, que transforma, que abençoa. E aí ela sai e vai falando, né, olha, eu achei, eu encontrei, eu sei quem é Jesus, e começou a falar de Jesus para as pessoas, de onde ela morava. E as pessoas, então, agora eu quero conhecer essa pessoa. E foram. E no finalzinho, né, de João, capítulo 5 ou 4, não me lembro agora, as pessoas falam assim: agora sim, nós conhecemos Jesus não de ouvir falar, mas tivemos uma experiência. Esse Jesus, a qual eu estou dizendo, ele está na dimensão espiritual, mas ele está aqui do meu lado, junto comigo, com a pastora Vera. E ele esteve aqui, né, 100% homem, mas ele nunca pecou. Né? Isso. Muito importante colocar isso. E o mais importante também, esse período que ele ficou longe, né, do Pai, esse tempo que ele precisou ficar longe do Pai, para nos trazer vida, para nos trazer liberdade, né? O sangue dele foi derramado na cruz para nos purificar de todos os pecados, se confessarmos os nossos pecados, né? Claro. E ele decidiu isso porque em amor a nós, né? Ele ficou longe do Pai, mas não imaginou ficar longe de nós a eternidade, né? Passar a eternidade sem nós. Para passar a eternidade conosco, ele precisou passar esse momento longe do Pai, né? Para nos dar vida e abundância, para nós podermos ter acesso, né? A palavra fala isso, né? Ele nos deu completo acesso ao coração do Pai, ao coração de Deus. Através disso, ele fez com que nós nos tornássemos filhos de Deus,
àqueles que creem no nome de Jesus, né? Nos tornamos filhos de Deus. Então muito privilégio, né? Muito privilégio isso, de nós termos Jesus, dele ser o nosso intercessor, dele estar ali junto de nós, todo o tempo, à destra do Pai, batalhando por nós. E isso nós precisamos ser gratos todo o tempo, né? Todo o tempo. Para concluir o raciocínio, né? Para que você não fique perdido aí no que nós estamos colocando, espiritualmente a chave da coisa, é você ver espiritualmente, entender espiritualmente. Então, muito bem colocado, Jesus ele veio em forma de homem, viveu como homem, morreu como homem, até porque em Romanos, né, fala que dois homens, duas atitudes e duas consequências. O primeiro homem foi Adão. Qual foi a atitude? Né? Ele pecou, ele pecou contra Deus, e aí a consequência entrou o pecado, né? e a morte no mundo. O segundo homem é Cristo. Amém. Qual foi a atitude dele? Morrer por nós. E qual foi a consequência da morte dele? Nos trazer vida. Né? Então ele veio e precisaria um homem sem pecado para morrer na cruz, senão não valeria. Senão não teria valor. Então ele morreu sem pecado algum. Agora ele ressuscitou, ele está à destra de Deus, o texto fala. E aí eu preciso me conectar espiritualmente. Eu quero te desafiar, tira um pouco os olhos do natural. Amém. Do que está diante de você, diante da televisão, diante da mídia. A gente ouve algumas coisas, pessoas apavoradas. Eu desafio você a pôr os seus olhos, a sua confiança naquilo que é espiritual. Olha, versículo 2, pense nas coisas lá do alto, né? Então, por exemplo, tá difícil, estou sem dinheiro, tal, não tenho dinheiro para pagar para Paulo. Então você começa a pensar, Senhor Jesus, o Senhor está à destra do Pai, o Senhor já morreu, pagou um alto preço, o Senhor já trouxe a prosperidade, o Senhor já liberou coisas boas, então eu creio que a provisão vai vir. Amém. Se encha de coisas boas, né? Olha, ele fala assim, né? Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Se você continuar pensando, né? Não que você não deva ter um projeto de vida, um projeto de casa, um projeto de família, um projeto profissional. Precisa, mas você precisa entender que é primeiro Deus espiritual. Busque a Deus em primeiro lugar da sua vida, né? Uma coisa que é bacana nós colocarmos aqui, Deus nunca pediu exclusividade. Você só tem que me amar, é só eu que você tem que me amar. Ele nunca disse isso. Ele disse que você tem que buscar Ele em primeiro lugar. Se você colocar Ele em primeiro lugar, você vai colocar outras coisas também importantes junto de você. Então, quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar das nossas vidas, isso faz toda a diferença. Ele não quer exclusividade, até porque Ele nos colocou em família. Nós precisamos amar, né? A Bíblia fala o seguinte, né? Aquele que não deixar pai e mãe por amor ao meu nome, não quer dizer que você vai odiar pai e mãe. Quer dizer que você vai colocar Deus em primeiro lugar e vai continuar, né, servindo, abençoando pai e mãe, né, tendo a sua vida. Mas quando a gente começa a pensar nas coisas da terra, né, só nas coisas da terra, a gente se perde. E para concluir, né, porque vocês morreram, o que é isso? Ontem eu já disse, né? Nós morremos para o sistema desse mundo. Amém, queridos? Aí coloca assim, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. Acho que agora eu posso fazer esse exemplo, né? Ontem eu tentei fazer, mas foi muito rápido, né? Eu vou dar esse exemplo aqui, eu vou até usar essa folha e depois eu escrevo nela. Olha só, esse versículo de Colossenses 3:3 diz assim, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Isso aqui, ó, é eu e você. Pastora Vera, você, hipoteticamente, né? Eu e você. Aí o que acontece?
Isso aqui é Jesus. Então, eu estou escondido em Jesus. Eu só consigo chegar a Deus através de Jesus. Quando Deus olha para mim, Ele não vai me ver primeiro. Ele vai ver quem? Jesus. Mas, além de ver Jesus, Ele consegue nos ver porque nós estamos escondidos em Jesus. Estamos escondidos em Jesus. Aí ele conclui assim, né? Em Deus. Aí, o que acontece? A mão de Deus segura Jesus e me segura também. Amém. Isso é um exemplo maravilhoso, né? Então, eu como pastor, né, um amigo seu também, tem várias pessoas aqui que acabaram entrando, estão entrando, nos prestigiando aí na live, né? Não que a gente está atrás de joinha, de curtir, mas porque nós temos uma responsabilidade de levar uma mensagem Sim. sobre a sua vida, né? Então nos cabe levar uma palavra de paz, de ânimo, de cura, de restauração. Você está escondido em Cristo, em Deus. É no mundo espiritual que as coisas estão lá. Comece, a partir de hoje, a ser mais profético, Amém. mais profética. Comece a crer mais em Deus. Amém. Deixa eu falar uma coisa aqui com toda segurança. A solução do Brasil não está na mão de um presidente da República. Sim. A solução do Brasil não está numa equipe ministerial que este presidente definiu. A solução do Brasil ou a solução dos estados não está nos governadores, bem como os seus secretários, não está no prefeito e os seus secretários também, os seus subprefeitos, prefeitos regionais. A solução do Brasil não está nessas pessoas. E elas estão aonde estão porque Deus permitiu. Não existe nenhuma autoridade constituída que não seja ela autorizada e outorgada por Deus. Sim. Isaías fala isso, né? Que Deus, ele estabelece reis e também os faz cair. Exatamente. Então, E Deus usou Ciro, né? Deus usou cada rei aí para um propósito. Sim. Agora, quem está em quem? Né? Da solução. Está na mão de quem? De Deus. Aí eu concluo, né? Ainda mais um pouquinho, né? Eu vou falar mais uma vez a frase. A situação atual não nos declara para nós quem somos. Sim. A situação atual não declara para nós, né, quem somos. Mas nós declaramos para a situação quem é o nosso Deus. Amém. Então, a solução para o Brasil, a solução de cura, a solução de que um país, por exemplo, não quebre, não é a brilhante capacidade técnica de um ministro, porque também tem o seu talento, né? Mas quem deu talento? É Deus, né? Então, olha só, é Deus. Deus é aquele que é o detentor de tudo. Eu preciso que você confie nisso. Amém. Amém? Eu dou muito valor a palavras, né, que mostram clareza, trazem paz. Por exemplo, eu ouvi uma palavra do ministro Paulo Guedes a respeito, né, da situação econômica, e ele disse: o mundo vai ver, né, a capacidade de recuperação do Brasil. Eu entendo que este homem, ele está liberando algo profético para o Brasil. Sim. Ele não conhece, talvez, Deus como nós conhecemos. Não sei, eu não conheço o Paulo Guedes. Mas palavras iguais a essa edificam, confortam, consolam. Não adianta a gente brigar, gente. Sim. Pessoal, não brigue por causa de partidos. Sim. Por causa disso, daquilo. Isso não leva a nada. Então, busque as coisas que são lá do alto. As coisas de baixo agora, ele está dizendo, não busque. Por quê?
porque a gente está vendo um caos. Sim. Né? O que eu vejo, né, o que nós entendemos, a nossa mente precisa ser transformada. Romanos fala isso, né? Romanos 12. Transforme a sua mente. Transforme a sua mente. Nós precisamos ter a mente transformada. Porque se você não tiver a mente transformada, você não vai entender nada. É a fé versus razão, né? Vai ficar sua razão em meio a tudo que você ouve, em meio a tudo que você sente, em meio a tudo que você está vendo. A sua razão vai falar mais forte. Então, a sua mente precisa ser transformada. Não pegue a forma do mundo, né? Ele fala isso, né? Mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E José, em Gênesis 45, versículo 8, ele diz assim: assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Então, em meio a tudo, ok, pastor? Não foram os irmãos dele que mandaram ele para lá, né? Não Exato. foram todas as situações, mas ele fala que foi Deus que me mandou e me tornou ministro de faraó. Então, é Deus, amém, queridos? É Deus que está no controle. Nós precisamos decidir. O que os outros estão fazendo, isso aí é uma coisa deles, mas nós precisamos decidir que a nossa fé, ela tenha que estar firmada em Deus, né? A nossa mente precisa se render a Deus, se render à sabedoria dele. Deus fez todas as coisas, né? Ele criou tudo, tudo, tudo. Então, a minha mente, a sua mente precisa decidir se render a Deus. E aí, ele vai nos ensinar. Mas se a mente não decidir tomar pé da situação, você vai ficar em cima da razão. E aí não tem como Deus fazer com que venhamos a viver, né, o extraordinário dele, os milagres dele, né? Isso. Amém? Então, eu preciso bater mais um pouquinho numa tecla aqui. Olha só, longe de nós, longe de mim e da minha amada esposa, pastora Vera, dizer que você não pode pensar, longe de nós achar que você não tem o direito de pensar, de ponderar. A verdade é que nós temos esse direito de pensar as coisas, nós somos livres. Mas nós queremos nessa noite, né, e nós como pastores, trazer a questão espiritual para vocês. Amém. Nós estamos muito tristes com tudo que está acontecendo. Tem coisas que poderiam ser muito bem evitadas. Sim. E aí mexe com a gente. Mas aí a gente vai para a palavra. Sim. Não é, mais uma vez, não é a situação atual que declara para nós quem nós somos. Nós somos vencedores. Porque Deus é maior. Nós vamos sair dessa. Creia nisso. Então veja, de maneira alguma a gente está aqui tentando fazer com que você não pense, raciocine, pondere. Não é nada disso. Mas nós estamos dando aqui um equilíbrio profético. Sim. Na palavra. Abrindo o nosso coração. Abrindo o nosso coração, amém? Repartindo, né? Eu creio. Se nós começarmos a fazer diferença, né? E precisamos começar a fazer diferença a cada dia, amém, nós vamos construir um Brasil melhor, sim, né? Sim. E olha só, essa frase norteou toda a nossa live, mas nós declaramos para a situação, né? Quem é o nosso Deus? Amém. Quem é o nosso Deus? Há muitos textos que mostram quem é o nosso Deus. Por exemplo, há nomes dados a Deus que representam, né, alguma coisa. Por exemplo, Jeová Rafa, que é o quê? O nosso Deus que sara, que cura. Jeová Rafa, aquele que cura, que sara. Jeová de Sabaote, né, que é o Deus dos exércitos. Sabe, queridos, Jeová Nissi, nossa bandeira, né? Nissi acho que é a bandeira. Jeová Jireh, provisão. Então, Deus é Deus. Situação, Covid, né, problema, né? O nosso Deus é poderoso. E Apocalipse,
1. Inclusive, a pastora Vera, ela já falou um pouquinho sobre João, que escreveu, né? Lá na ilha de Patmos, ele estava preso praticamente, era uma casa numa ilha, uma casa-prisão, e ele escreve, né, nos seus últimos dias, Apocalipse, numa revelação tremenda, né? E muitas pessoas não entendem Apocalipse, porque é um livro, né, que fala dos últimos dias, fala dos finais dos tempos, mas tem coisas que são mais mensuráveis. Por exemplo, Apocalipse 1:8 diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Gente, isso é maravilhoso. Eu preciso me agarrar a isso. Ele continua: aquele que é, que era e que há de vir. Amém. O Todo-Poderoso. Quer falar um pouquinho sobre esse versículo? Tudo, né? Ele é o nosso tudo. Amém, queridos? O Todo-Poderoso. El Shaddai, né? Todo-Poderoso. Não há outro, né? Não há outro Deus, não há outro Senhor. Nós precisamos realmente nos render a Ele. Amém. Ele fala: eu sou o Alfa, o Ômega. Ele é a primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto. Alfa e Ômega. Ele é o começo, meio e fim. Ele é o princípio. É aquele que veio, aquele que era, que é e que há de ser e virá. Né? Não temos palavras, né, para expressar a grandeza desse versículo. Sim. Então a gente está norteando toda essa live de hoje com esta frase: a situação atual não declara para nós quem somos, mas nós declaramos para a situação quem é o nosso Deus. Amém. Amém? O nosso Deus que nos ama, o nosso Deus que nos abençoa, Amém. o nosso Deus que ministra as nossas vidas. Né? Pense nas coisas que são lá do alto. Isso. Né? Você vai continuar vivendo a sua vida, você vai continuar trabalhando. Né? É bom trabalhar, não é bom? Eu quero profetizar que Deus vai abrir portas de Amém. Emprego. Amém. Aonde não existe, vai abrir. Amém. Eu quero declarar sobre você que está desempregado, foi demitido nesses dias, né? Que portas de emprego serão abertas em nome de Jesus, porque Ele é o Alfa, o Ômega, né? Diz assim: o Alfa, o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Situação: esse é o nosso Deus. Eu declaro sobre você que está enfermo, né? Problemas respiratórios, que a cura venha sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu profetizo sobre você, né, dizendo que a situação que você, no meio dela, na tempestade, quebrou relacionamentos, quebrou, né, pessoas tiveram problemas, essa situação eu digo para ela: o nosso Deus é o Alfa, o Ômega, o princípio, o meio e o fim. Aquele que era, que é e há de vir. Amém? Eu declaro em nome de Jesus nesta noite. Queridos, eu e a pastora Vera, nós entendemos, e é uma realidade, os fatos não podem ser negados. Existe um caos. Acho que nunca Celso Guidelli, creio que ela também, a Vera Guidelli, nunca vivemos algo parecido, né, na nossa vida, como estamos vivendo hoje. Desde o dia 15 de março, o Brasil está parado. A curva do Covid aumenta, cai, há informações desencontradas, há pânico, há todo um terror, mas nós estamos seguros. Amém. Neste que é o Alfa, o Ômega, o princípio, o meio e o fim. Aquele que veio, aquele que era, que é e sempre será. O Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8.
Amém? Nós vamos reservar essa parte final para nós orarmos. Nós vamos fazer 2 orações. A pastora Vera vai orar por você. Eu quero orar também, porque nós temos que pensar naquilo que é lá do alto. A gente pensa no do alto, vê uma situação agora e a gente apresenta a Deus: Senhor, o Senhor está aí, mas também está aqui. Eu apresento essa situação. Eu creio. Amém? Querido, querida, procure evite comentar aquilo que talvez você não sabe toda a grandeza da coisa. Procure focar em Deus. Procure ouvir coisas que edificam. Converse com pessoas que vão agregar, vão te ajudar. Já percebeu que no meio do caos, mais pessoas falam de coisas ruins e você vai ficando muito mais oprimido? Se chegar alguém para você e começar a falar coisas que vai te oprimir, com muito respeito, fala: olha, eu entendo, até concordo com você, mas eu vou procurar agora me manter focado, focada, né, no que a Bíblia diz, no que o meu Deus pode fazer, né? Só Ele pode mudar a história, só Ele pode converter corações, só Ele pode... Ele coloca reis e Ele tira reis, Ele põe presidentes e tira presidentes. Amém. É Ele que faz isso. Essa é a nossa convicção. Como teu amigo, né, para vocês que nos ouvem, são amigos que não são da comunidade Vida Nova, nosso muito obrigado. Vocês que são da comunidade Vida Nova, que são de outras comunidades, vamos ser, né, vamos estar focados. E a primeira palavra que ela disse, né, parceria com Deus. Amém? A pastora, ela vai concluir com as últimas considerações dela, aí ela ora e eu faço a oração final. E agradeço e encerro. Amém? Amém, queridos. Meu coração se enche, né? Enche para que você possa realmente confiar em Deus. Para que você possa conseguir confiar e descansar nele. Porque eu posso dizer para você que Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado e Ele nunca falhou. Amém? Nós temos provado e visto que Ele é bom. A palavra fala isso: provai e vede que o Senhor é bom, né? Bem-aventurado aquele que nele confia. Nós temos provado isso. E Ele nunca nos faltou. Então, confie nele e descanse nele. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer por esta oportunidade, Senhor. A oportunidade de podermos viver a cada dia olhando para Ti, confiando em Ti. A oportunidade de decidirmos, Senhor, pela Tua voz, por ouvir a Tua voz. Nesta noite, Pai, eu clamo a Ti em nome de Jesus. Que o Teu Espírito possa fluir de uma forma sobrenatural para o coração desta pessoa que está aflita, angustiada, temerosa, Senhor. Oh, Pai, aflita, Senhor, essa casa, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa vir sobre estas vidas e mudar isso que está dentro delas, trazendo paz em nome de Jesus. Que a mente delas possa se encher do Teu Espírito, que o coração delas possa se render e fazer parceria contigo. Amém. Ensina, Senhor, cada vida, em nome de Jesus. Que elas possam decidir, Pai, não ser movidas pela razão, mas pela fé, a fé em Ti, em confiar em Ti. Amém. Seja qual for o turbilhão que está acontecendo aí, Senhor, interiormente, na vida dessa pessoa. Amém. Nós clamamos que as águas do Teu Espírito possam Amém. entrar e trazer calmaria. Amém. Em nome de Jesus. Clamamos a Ti, Senhor, que a Tua presença seja abundante na casa, Senhor, dessas vidas que estão sendo assoladas de alguma forma por qualquer tipo de enfermidade ou pelo coronavírus. Senhor, vem com a Tua mão de poder. Vem, Senhor, com a Tua mão de poder em nome de Jesus. E traz, Senhor, a Tua cura. Traz, Senhor, a Tua direção específica em nome de Jesus, Pai. Move o Teu Espírito. Amém. Traz abastecimento para o celeiro desta casa, Amém. Pai. Ou em nome de Jesus, traz livramento, Senhor, de outros tipos de enfermidade. Senhor, também traz livramentos de mentiras que vêm até o ouvido delas, ou de confusões, ou de fofocas, ou de situações para quebrar relacionamentos. Oh, Pai, em nome de Jesus,
Vem com a tua mão poderosa, Senhor. Nós colocamos nas tuas mãos essas vidas e abençoamos cada casa, cada família, para que eles possam viver o teu propósito, que eles possam descobrir, Senhor, quem é o Senhor na vida deles, e que eles possam entender o quanto o Senhor ama eles, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, que eles possam entender que o Senhor tem um propósito para a vida deles, que eles possam descobrir qual é o propósito da vida deles, por que deles estar aqui nesta terra. Eu abençoo cada família neste momento, em nome de Jesus. Amém. Ainda na tua presença nós estamos, Pai, e eu quero apresentar aqui alguns pedidos de oração. A Simone Rodrigues, ela pede oração para a sua irmã que está desempregada, e nós declaramos agora, Pai, em nome de Jesus, a abertura das portas de emprego e também todos os sintomas de depressão. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora. A situação da depressão, eu digo para você que o nosso Deus é poderoso. Então, em nome de Jesus, não tem poder sobre a vida da irmã da Simone ou qualquer pessoa que tem nos ouvido, nos assistido, pessoas da família. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Nós declaramos agora em nome de Jesus. Oramos, Pai, por cada família, de cada um que está nos assistindo. Pedimos, ó Pai, que haja provisão, que haja suprimento, que haja, Pai amado, ó Deus, uma graça tremenda sobre cada um, em nome de Jesus. Oramos por aqueles que estão com sintomas da gripe viral. Ó Deus, qualquer que seja o nome da gripe viral, problemas respiratórios, nós agora profetizamos a cura. O Deus que cura, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que sempre será, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, profetizando sobre esta nação, Pai, sobre esta nação. Esta nação precisa de Ti, Senhor. Esta nação precisa de homens e mulheres destemidos, homens e mulheres corajosos, homens e mulheres que têm uma convicção, que são de fé, que são de convicção. Ó Pai, em nome de Jesus, guarda cada um deles, guarda-nos, ó Pai, nesse tempo de caos, nesse tempo tão difícil, Senhor, que venha calmaria aos nossos corações, venha calmaria ao coração da população brasileira. O Brasil, Pai, é uma nação abençoada. Amém. O Brasil é uma nação abençoada, Pai. Eu profetizo a bênção do Senhor. Eu declaro declaro que venha do norte, do sul, do leste ao oeste, um vento da Tua presença, um avivamento sobre a nação brasileira, um avivamento e com ele arrependimento e com ele posicionamento, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, nós oramos nesta hora, profetizando. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, muito obrigado, né, por sua participação ativa conosco. Muitas pessoas entraram, deram uma olhada, participaram, aqueles que ficaram do começo ao fim. Né, que Deus abençoe. Queremos agradecer o pastor William, que está aqui nos abençoando também, gravando aí essa live com a gente. Né? Todos que nos assistem, que têm nos assistido, fica o nosso carinho, o nosso amor. Quarta-feira nós temos lá na igreja o nosso tempo de intercessão, adoração e intercessão. Começa também às 20 horas. Então, reserve na sua agenda as quartas-feiras à noite, às 20 horas, para estarem conosco em oração. Aproveitem, né? Façam listas de oração, de pedido de oração. Coloca aí nas redes, né, no Facebook, e a gente vai estar orando aí, tá bom? Lembrando que domingo agora a gente, né, se nada mudar, me parece que está tendo alguns encontros aí, me parece que, eu ouvi falar que o Bruno Covas, parece que ele vai fazer uma mudança, eu não sei ainda ao certo,
mas se ele não mudar, né, o decreto que nos habilita, nós faremos nosso culto presencial, recomeçar os cultos presenciais, domingo que vem, a partir das 18 horas. Só que não poderá ser com todos os membros. Então é 30% da capacidade. Nós vamos divulgar aí nas áreas pastorais, né, quem será o primeiro grupo a participar domingo que vem. Amém. Precisa estar de máscara, chegou na igreja, lavar a mão com bastante água e sabão, né? Tem todo um esquema de lavar aí que eu ainda não aprendi, né? Sai do banheiro, lavou a mão, usa o álcool gel, né? Procura não cumprimentar com um aperto de mão, nem abraço, Nem beijinho. né? Nem beijinho, né? Isso é muito ruim. Nós somos afetivos, né? Mas eu creio que é por um período pequeno de tempo. Amém? Então, se nada mudar, se permanecer como está, domingo que vem, nosso culto presencial. Amém. Deus abençoe. Quer falar ainda? Deus abençoe todos, queridos. Nós amamos vocês. Muito obrigada. Amém. Amém? Beijos. Beijo.